A faxineira negra fala japonês e salva a situação bilionária que deixou executivos em pânico. Era uma manhã qualquer em São Paulo, mas para Letícia, sempre carregada de sonhos e desafios, esse dia parecia diferente. A cidade pulsava com seus milhares de problemas, separando os ricos dos pobres em sua beleza dura e impiedosa. Letícia, uma faxineira negra de sorriso radiante e força incansável, nunca se deixou abater pelas dificuldades que a vida impunha. Descendente de uma linhagem de mulheres guerreiras, ela sempre encontrou energia nas pequenas coisas, mas o que ninguém sabia era que sua vida estava prestes a mudar em um estalo. Dentro de um grande edifício corporativo, um conglomerado japonês estava prestes a selar um acordo milionário com uma das empresas mais reconhecidas do país. No entanto, uma intriga sinistra estava em andamento. O rival da companhia, um executivo egoísta, planejara desacreditá-los. Quando a situação se tornou tão crítica que os executivos estavam à beira do colapso, Letícia foi chamada para limpar as instalações. O clima estava denso, com murmúrios aflitos por todo lado. Os executivos, nervosos, corriam de um lado para o outro, sem saber que a solução estava diante deles, no chão frio que pisava. Enquanto Letícia passava o pano, ela ouvia fragmentos de conversas barulhentas e olhares desconfiados sobre o que estava por vir. Por que uma faxineira estaria preocupada? Mas de alguma forma, ela se sentia parte daquela trama, como se um instinto, profundo à sua raiz, a conectasse ao que se desenrolava ali. A tensão aumentou quando uma reunião crucial estava prestes a ocorrer, e os diretores perceberam que não conseguiam se comunicar efetivamente com os investidores japoneses. A barreira da língua tornava tudo ainda mais complicado. Foi nesse momento que um sinal de desespero passou pelo ambiente. Letícia, que até então era apenas uma presença invisível, decidiu intervir. Num impulso, uma voz firme e clara revelou: "Eu falo japonês." O silêncio tomou conta, e as expressões de descrença e dúvida mudaram rapidamente para uma esperança cautelosa. O que ninguém sabia era que Letícia tinha um passado oculto. Ela tinha estudado em um curso de idiomas, onde sua habilidade para aprender e falar fluentemente o japonês se destacou. A revelação foi como uma explosão. Afinal, ela era tão mais do que uma faxineira. Enquanto os executivos se entreolhavam, um novo cenário se formava. Poderia ela realmente resolver isso? Em meio ao caos, ela percebeu que um mal-entendido poderia colocar tudo a perder. Com calma e firmeza, Letícia começou a traduzir, esclarecendo as intenções dos investidores e desmantelando o plano traiçoeiro do rival. Mas, enquanto a negociação tomava forma, uma bomba prestes a explodir surgia. Uma das executivas, com expressão gelada, não só era filha do rival, como estava ali para sabotá-los. O ar parecia rarefeito e o coração de Letícia disparava. A escolha diante dela era devastadora: proteger sua dignidade e garantir o futuro da empresa, ou arriscar tudo por algo que nunca teria, um reconhecimento que sempre desejou. À medida que a confusão e a pressão aumentavam, as decisões se tornavam cada vez mais complexas e envolventes. Permanecer ou lutar, a luz do futuro brilhava diante dela, mas o mistério de sua origem e potencial oculto a chamava. Com a vida em jogo, Letícia sabia que a história ainda não tinha acabado. A tensão estava no ar, e no próximo passo, tudo poderia mudar. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Letícia se preparava para traduzir, o ar estava tenso. O relógio não parava de correr. As palavras que saíam de sua boca com confiança, enquanto explicava as intenções dos investidores, pareciam fluir como um rio que finalmente se libertava de uma represa. Mas, de repente, tudo mudou. Um grito cortou o ambiente. Seguido por um estrondo ensurdecedor, a porta da sala de reuniões foi aberta com brutalidade e um grupo de homens entrou. A expressão de Letícia congelou. Eram seguranças de terno preto, rostos fechados, armas visíveis nas cinturas. Precisamos de todos na sala, agora, o líder gritou, com uma voz rouca que fazia ecoar o medo por todo o espaço. A atmosfera se transformou em um pesadelo palpável. Os executivos começaram a murmurar. A confusão reinava. O que está acontecendo? É uma ameaça? Estão aqui para nos levar? Letícia sentiu o coração disparar. Estava ali, no epicentro da tensão já existente, agora ampliada por uma nova e terrível ameaça. Mas o choque não parou por aí. Enquanto os seguranças vasculhavam o ambiente, Letícia percebeu que um deles a observava com um olhar curioso. Não desconfiado, mas familiar. O rosto levemente bronzeado, o cabelo curto e encaracolado. Havia algo ali que a fazia sentir um frio na espinha. E então, o mundo dela virou de ponta cabeça. Aquele homem era seu irmão, Lucas, que ela acreditava ter perdido há anos. Não pode ser, sussurrou para si mesma, chocada pela revelação. Ele havia desaparecido, junto a muitos outros da família, em uma situação obscura que até hoje ninguém gostaria de falar. O coração de Letícia a pressionava. Ela não sabia se deveria correr até ele ou esperar. As memórias de anos de dor e saudade a inundavam. Mas o momento não era de reencontro, e sim de caos. Lucas parecia não reconhecer Letícia, ou talvez estivesse fazendo de conta. Enquanto os seguranças cercavam a sala, os olhares se cruzaram. A confusão da expressão dele misturava surpresa e choque, mas rapidamente foi coberta pela rigidez de um guerreiro em missão. Vocês têm que sair, Lucas gritou para seus companheiros. Não podemos perder mais tempo. O caos se instalou, e a figura do rival, a mulher que também era filha do executivo, a que estava ali para sabotar tudo, parecia agora uma mera espectadora. Podemos. Tudo o que Letícia pensava que era uma simples luta de mercado, agora se transformava em algo muito mais profundo e pessoal. Enquanto a situação se tornava mais desesperadora, uma voz interna de Letícia gritou para se levantar. Aqui estava a chance de mudar não apenas o rumo da empresa, mas também sua própria vida. Lucas gritou, finalmente juntando coragem, mas quando ele olhou novamente, suas expressões falaram mais do que 1000 palavras. Desculpe, mas não posso me envolver. O ar estava pesado. As escolhas agora pareciam mais difíceis do que nunca. Um futuro brilhante para a empresa e a felicidade de ver seu irmão. Ou correr o risco de perder tudo de novo. A sala estava em peso e a contagem regressiva para o desconhecido continuava, batendo como um tambor em sua cabeça. Eu vou ajudar, declarou Letícia. A voz firme, mas um nó na garganta não deixava suas palavras escaparem de maneira tranquila. Era uma decisão eterna que alterava tudo. Mas havia um novo dilema. Essa era a hora certa de revelar a Lucas quem ela realmente era. Com tudo em jogo, Letícia sabia que aquele era apenas o começo de um caminho perigoso. O balanço do que poderia acontecer era palpável, e ela pensou: se houver uma chance, preciso agarrá-la.
Mas o que mais pode estar escondido nessa teia de mentiras que construímos? E assim, a tensão só aumentava, enquanto o destino dela e de Lucas, e o futuro da empresa, pendia na linha tênue da revelação. A história deles estava apenas começando. Letícia respirou fundo, decidida a ajudar. O olhar fixo de Lucas a pressionava, mas a urgência do momento não deixava espaço para hesitação. Eu vou ajudar, ela repetiu, sentindo o coração disparar como um tambor. Lucas a observou, os olhos carregando mil emoções, mas tudo parecia distante, como se uma barreira invisível estivesse entre eles. A sala estava em pânico. Os seguranças continuavam a se movimentar, mas Letícia se focou no motivo pelo qual estava ali: salvar a negociação e talvez salvar a ponte que poderia reatar sua vida e seu irmão. Estamos aqui para ajudar. Vamos trabalhar juntos, disse ela, determinada, olhando para os executivos apavorados que a rodeavam. Mas antes que alguém pudesse responder, um rugido ecoou do corredor. A porta se abriu com um estrondo e, desta vez, não eram mais seguranças. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e um olhar de quem já havia visto o inferno. Sua presença fez o ar gelar. Letícia a reconheceu. Era Isabel, a mulher que aparece em seu passado como uma sombra, uma força que sempre esteve ali, mas que nunca teve coragem de confrontar. Isabel, o que você está fazendo aqui? Letícia exclamou, embora já soubesse a resposta. Com um sorriso sarcástico, Isabel se adiantou, passando pelo grupo de homens interno. Ah, querida, eu sempre estou onde as coisas esquentam. E eu não vim para brincar, disse ela, quase como uma confissão. A tensão carregava um peso quase palpável. Você não pode estar aqui. Você não faz parte disso. Lucas interveio, a voz tremendo. Mas Isabel apenas olhou para ele com desdém, misturando feições de quem não se importava e de quem queria tudo sob controle. Você não sabe de nada, Lucas. A família que você pensou que tinha. O que vocês não sabem é que tudo isso, esse circo, é obra da nossa própria mãe. E eu estou aqui para garantir que ela consiga o que quer. Um choque percorreu Letícia. Mãe? O que isso significava? Afinal, o que Isabel estava realmente dizendo? Como você pode ser tão cruel? Letícia gritou, tremendo, as palavras saindo com raiva. Isso é uma loucura. Mas então, no meio do caos, Lucas a chamou. Letícia, não ouça. Ela mente. Isabel avançou, tirando de dentro da bolsa um dispositivo que parecia um controle remoto. Se você não acredita, como seria vê-la na tela? Precisamos de um acordo rápido, ou todos nós, bem, podemos acabar como aquela empresa que anunciou falência. E eu duvido que novos acionistas queiram um grupo de amadores lidando com isso. O silêncio tomou conta da sala. O que mais estava por trás de tudo isso? E a visão de Isabel fez com que a confusão crescesse a cada segundo. Letícia olhou em volta, o espelho quebrado da verdade começando a se montar, e a fissura numa vida que parecia tão familiar, agora revelava um abismo de segredos. Lucas se posicionou à frente de Letícia, decidido a protegê-la, mas o que ela tinha a perder pesava mais que qualquer decisão que poderia fazer agora. Você está assumindo que a mãe de vocês é a peça central. Mas e se a verdade for ainda mais chocante? E se eu disser que você não sabe quem realmente somos? A voz de Letícia saiu quase como um sussurro desesperado, enquanto cada palavra fluía com um peso esmagador. As expressões mudaram. O que estava claro antes agora estava envolto em mistério novamente. A sala não sabia se riam ou choravam. Mas uma coisa era certa: a revelação do que estava escondido sob a superfície se aproximava, e todos precisavam se preparar para o impacto da verdade. O clima estava carregado, como um tempo prestes a desabar em uma tempestade. Todos respiravam em uníssono, prontos para a próxima linha da história que ainda era um mistério,
mas que prometia transformar tudo o que conheciam até então. O jogo estava apenas começando. Letícia olhou para Isabel, a raiva e a confusão misturadas em seu peito. A sala estava tensa, quase paralisada. Lucas, inquieto, protegia Letícia com seu corpo. As intenções de Isabel pairavam no ar. Tanta história em volta de nós. E você está aqui para garantir a destruição? Você está do lado da nossa mãe, e nem parece se importar com o que isso pode causar. Letícia disparou, se esforçando para manter a voz firme. Isabel sorriu, uma expressão maliciosa que fazia o coração de Letícia correr mais rápido. Eu sempre me importei com o que pode causar e o que pode salvar. Vocês acham que conhecem a verdade? A verdade é bem mais sombria. A história da nossa família é cheia de segredos. O frio na barriga de Letícia aumentou. Que segredos? Ela perguntou, quase em um sussurro, enquanto o caos ao redor ameaçava engolir tudo. O clima estava pesado e a urgência a empurrava para frente. Porém, antes que Isabel pudesse responder, uma explosão ensurdecedora veio de fora. A sala tremeu, e um estardalhaço de vidro se espalhou pelo ambiente. Milagrosamente, a janela se despedaçou em 1000 pedaços, e seguranças foram jogados para o chão. O pânico tomou conta. O que está acontecendo? Gritou um dos executivos. Os olhares aterrorizados trocavam-se pelo ambiente. Letícia sentiu a adrenalina subir. O que tinha sido uma conversa tensa, agora se transformava em um jogo mortal. Um jeito de forçar a saída, uma emboscada. Lucas puxou Letícia, tentando manter a calma em meio à tempestade que se formava. Mas quando ela olhou para trás, a expressão de Isabel havia mudado. Havia uma risada sombria em seus olhos. Ela estava se deliciando com o caos. Vocês realmente acham que são as vítimas aqui? É hora de ver quem vai sobreviver a isso. Isabel cuspiu as palavras. E a verdade era que ali, no meio de todos, ninguém realmente sabia de nada. Um golpe súbito e descontrolado irrompeu, abrindo espaço para um grupo mascarado que invadiu a sala, com armas em punho. O silêncio fez-se como um grito ensurdecedor. Letícia sentiu a pele arrepiar e o suor escorrer pela testa. O que era isso? Um ataque? Mas quem? O líder dos invasores, alto e imponente, avançou para o grupo. Mantenham-se calmos. Nós não viemos aqui para brincar, e a última coisa que queremos é derramamento de sangue. As palavras dele, que deveriam ser tranquilizadoras, apenas deixaram todos mais aterrorizados. Letícia, respirando fundo, percebeu que não havia mais saída. A sala não era segura, e a verdade que vinha sendo escondida pelas sombras estava prestes a ser revelada. Ela olhou de relance para Lucas, que parecia em choque, e a determinação tomou conta dela. Ele precisava saber a verdade. Respirando fundo, Letícia gritou. Eu sou filha de um dos acionistas. Eu tenho direito a essa reunião. As pessoas viraram-se para ela espantadas. Era um truque? Uma mentira? O gesto foi ousado e no fundo do coração, Letícia sabia que tinha que arriscar. Mas o que ela não esperava era que o líder dos mascarados, vendo a reação da sala, olhou fixamente para Letícia. Filha do acionista? Não. Você não é a única. Nós sabemos quem você realmente é. O calor do nervosismo passou a ser uma onda gelada percorrendo sua espinha. E a revelação que seguiu, a deixando pasma. Sua mãe, a mulher que você tanto teme, é parte de tudo isso. Ele atraiu Letícia. Você não faz ideia de quem ela realmente é, nem do que nossa organização busca. Os ecos da revelação ressoaram como um trovão. Letícia sentiu o chão sob seus pés desabar. O que isso significava? Para Lucas? Para a empresa? Para ela? E antes que pudesse processar, Lucas deu um passo para trás, seus olhos arregalados. Ela? Como você pode saber disso? A incredulidade na voz dele era palpável. Mas antes que qualquer um pudesse responder,
Um plano sombrio se desdobrava à sua frente. O mundo de Letícia estava desmoronando, e a verdade que ela temia não apenas se revelava, mas arrastava todos com ela. Agora, não apenas a negociação estava em jogo, mas quem realmente eram. E o que isso significava para o que estava por vir a ninguém mais importava. A nova ordem se estabelecia, e não havia como voltar atrás. Ela sabia que o foco tinha mudado. Agora, todos eram peças em um tabuleiro onde o segredo de sua origem poderia custar mais do que a vida. A verdade estava prestes a ser desvendada, mas o custo seria maior do que ela jamais poderia imaginar. Letícia estava paralisada. As palavras do líder dos invasores ecoando em sua mente. A confusão se espalhava como um incêndio descontrolado. Sua mãe, parte disso? A sala estava um caos. Homens mascarados de armas em punho ameaçando a todos. Mas tudo que ela conseguia pensar era em como a verdade parecia escapulir como areia entre os dedos. Lucas olhou para ela. Sua expressão uma mistura de incredulidade e preocupação. Letícia, isso não pode ser verdade, disse Lucas, a voz falhando. Como você pode confiar nele? Mas o olhar de Letícia se manteve fixo no homem. Um impulso ácido no estômago. A possibilidade de que sua vida inteira estivesse baseada em mentiras a fazia sentir-se enjaulada. Enquanto isso, Isabel riu com desdém. Uma risada que parecia sair de um lugar sombrio. Vocês realmente pensam que a verdade é limpa, não é? Agora, quem realmente se importa com o que estão fazendo aqui? Ninguém está seguro até que a verdade venha à tona. E eu estou aqui para garantir que todos tenham o que merecem. O silêncio na sala foi abruptamente quebrado. Quando um dos seguranças, tentando se levantar, foi atirado ao chão novamente, o eco do tiro reverberando em seus ouvidos. O caos estava prestes a explodir. Mantenham-se longe uns dos outros, gritou o líder dos invasores, e as pessoas começaram a gritar, correndo em direção a qualquer possível saída. O coração de Letícia batia forte. Ela sabia que não podia ficar ali atenta enquanto tudo desmoronava. Era hora de agir. Por favor, nos escutem. Letícia gritou num impulso desesperado. É isso que vocês querem? Uma guerra? Não podemos enfrentar uns aos outros. Nós somos uma família. A palavra saiu como se fosse um eco de algo que não acreditava, mas a urgência do momento a forçou a chamá-los, a humanos. Mas já era tarde. O caos já havia tomado conta. A porta arrebentou-se com violência e outra pessoa entrou. Mas não era um dos invasores. Era um polícia, em plena farda. A simplicidade do vestido dele era um contraste chocante com a intensidade do momento. Atenção, polícia! Ele gritou, brandindo sua arma para o grupo. Mas o que ocorreu a seguir foi pior do que qualquer coisa que Letícia pudesse imaginar. O líder dos mascarados se virou. Um sorriso cruel iluminou seu rosto. Oh, por favor, não me faça rir. Você realmente acha que pode salvar o dia? E em um movimento rápido, baixou sua arma e disparou. Não em direção aos policiais, mas sim em direção a Isabel. Um tiro certeiro. O som ressoou e Letícia congelou, seus olhos arregalados. O corpo de Isabel caiu ao chão. Um grito agonizante estava preso na garganta de Letícia. Tudo parou. O pânico agora se transformava em terror absoluto. No meio daqueles gritos e da confusão, Letícia percebeu que a expressão de Lucas havia mudado. A desilusão virou uma mistura de raiva e tristeza. Ele se virou. E a expressão de Letícia fez seu coração parar. Você sabia? Você sabia que ela era envolvida com essa gente, não é? O dedo de Lucas a apontava como se a culpa a atingisse como uma bala. Não, eu não. Sabia, Lucas? Letícia gritou, seu peito apertando, enquanto o sangue de Isabel manchava o chão. Então, o inesperado ocorreu. O grupo de invasores, que parecia estar em desespero, começou a se dispersar. Um deles, porém, não saiu. Ficou. Um homem alto, de cabelo curto e olhar fixo em Letícia.
Você não faz ideia de quem você realmente é, Letícia. E eu vou te contar tudo, ele falou, a voz grave e calada, mas com um peso insuportável. E enquanto o caos continuava, algo dentro dela se partiu. O que mais poderia ser revelado? O que ainda estava escondido sob a superfície da vida dela? Espere, ela gritou, a adrenalina misturando-se à razão. Mas as palavras falharam e o barulho da sirene da polícia começou a preencher o ambiente. A verdade, aquela que poderia mudar tudo, ainda estava ali, pairando no ar, o que inevitavelmente viria a seguir. O que mais estava escondido e o que isso significaria para o futuro deles. Naquela sala, enquanto tudo desmoronava, Letícia soube que as revelações estavam apenas começando. Letícia estava paralisada, as palavras do líder dos invasores ecoando em sua mente. Aquela realidade estava se desdobrando como um pesadelo. Um ataque frontal à sua família, a verdade que sempre buscou tão distante. Ela olhou para Lucas. Ele parecia em choque. O caos ao redor ganhava vida, mas a sensação de que tudo estava ruindo se intensificava a cada segundo. Eu não sou só filha de um acionista, Letícia gritou, quase sem pensar. Eu sou parte disso, eu sou quem luta contra quem tentou nos destruir. As palavras escaparam de seus lábios como uma oração. Mas a força da revelação parecia pequeno diante da tempestade que se formava na sala. O líder dos mascarados não se moveu, seus olhos fixos em Letícia. Você realmente não sabe? O temor que antes estava apenas em seu peito agora ganhava espaço em sua mente. Ela fez uma pausa, tratando de decifrar aquela intensidade. O homem se sentia como um destino à espreita, aguardando a resposta que mudaria tudo. E então, como se o universo tivesse decidido fazer uma piada cruel, uma explosão ainda maior ecoou do lado de fora. O estalo da janela, seguido por gritos, fez com que o chão sob seus pés parecesse tremer. Todos se viraram, o pânico tomando conta. Letícia teve a visão mais clara do que estava acontecendo. O grupo armado não estava ali apenas para sabotar uma reunião. Eles queriam algo mais, algo pessoal. Foi então que uma figura surgiu, saindo de trás dos invasores. A luz da sala iluminou o rosto dela. Mãe? Letícia mal conseguia acreditar. A mulher que havia sido apenas uma sombra no seu passado, a que guardava tantos segredos, estava ali, no centro do caos. Acho que já é hora de você conhecer a verdade, Letícia, a mulher disse, com um sorriso enigmático que mal esfarçava a frieza. Nós temos uma história muito mais complicada do que você imagina. E este é o momento certo para revelá-la. A adrenalina correu nas veias de Letícia. O que sua mãe estava dizendo? As peças daquele quebra-cabeça familiar pareciam se mexer sozinhas, formando uma imagem aterrorizante. Você está com eles? A voz dela saiu quase como um sussurro, repleto de dor e descrença. Mas a mãe apenas inclinou a cabeça. Sua expressão fixa. Não exatamente, querida. Eu sou parte do jogo, mas não do jeito que você pensa. Nós temos inimigos maiores, e a verdade é, você não pode escapar do que é. E eles estão aqui para garantir que você não fuja de sua verdadeira família. Um dos invasores começou a rir, e aquele som gelou Letícia por dentro. Incrível, não é? O seu passado está mais entrelaçado com o nosso do que você jamais poderia imaginar, ele provocou, olhando para Letícia com um olhar que poderia cortar o ar. Afinal, a sua mãe nunca foi apenas uma faxineira. O chão pareceu se abrir sob os pés dela. O que eles tinham em mente? O que mais estava escondido? O que isso significa? Letícia gritou, sua voz entrecortada pela confusão. A sala girava. As luzes piscavam, e a verdade parecia escorregar para longe dela. Ela não sabia onde estava sua mãe. Não sabia em quem realmente confiava. O policial, que ainda estava na sala, tentou intervir. Mas antes que pudesse fazer algo,
Um dos homens mascarados fez um gesto e um tiro ecoou. O estrondo foi como um trovão, e o policial caiu, o vazio ocupando o espaço que antes era cheio de vida. O terror tomou conta de Letícia. Agora, não era apenas um jogo de poder, mas uma jogada mortal. Ela sentiu que o tempo parou, as palavras de sua mãe ecoando em sua cabeça. O que mais você não me contou? Quem realmente somos? O desespero na voz dela fez ecoar na sala. Uma fresta de humanidade em meio ao horror. É a chave. O que somos está ligado ao que você está prestes a descobrir, disse o homem alto novamente agora. Mais perto, como um predador que reclamava sua presa. E isso vai mudar tudo. Respirando fundo, Letícia sentiu seus pensamentos girarem. A verdade estava se aproximando, mas a dor da revelação poderia ser devastadora. O ar estava pesado, as incertezas à espreita, e mais uma vez ela se viu no centro de um caos onde tudo podia desmoronar. Mais uma vez, a pergunta gritava dentro dela: o que mais estava oculto? E com isso, o que a próxima revelação poderia trazer? Letícia estava paralisada, as palavras do líder dos invasores ecoando em sua mente. A atmosfera estava pesada de tensão, e a revelação de sua mãe, ali no meio do caos, parecia mais uma facada do que um alívio. O que ela poderia fazer? A vida que conhecia estava se dissolvendo em sombras e segredos, e cada segundo que passava, a realidade ficava ainda mais distorcida. A mãe dela se aproximou, a expressão vazia. O olhar distante dela fez com que Letícia sentisse um aperto no peito. Você não entende, Letícia. Eu fiz escolhas para proteger você. A voz dela falhou, no meio da frase, e um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Letícia não sabia se podia acreditar nas palavras dela. Proteger ou se proteger? Ela mal conseguiu falar. O grupo de invasores começou a se agitar, e o líder os observava como um caçador, pronto para dar o próximo golpe. Vocês acham que estão no controle? São apenas peões nesse jogo, como todos nós, ele disse, olhando para Letícia e depois para a mãe dela. A raiva fervia, e Letícia não conseguia segurar mais. Você não pode continuar com isso, mãe. O passado te consumiu e agora você está enganando a todos nós. Então, uma explosão estrondosa, como o estrondo de um trovão, fez a sala tremer. A porta se abriu com força. O barulho era quase ensurdecedor. E antes que Letícia pudesse entender o que estava acontecendo, uma nova figura entrou, como um espectro de um pesadelo. Era a mulher que Letícia conhecera de relances em fotos antigas, com um olhar frio e desdenhoso. Isabel. Seus olhos estavam brilhando com uma malícia que Letícia nunca tinha visto antes. Olha só, a família se reunindo, que bonito, Isabel disse, rindo de forma sarcástica. O ambiente instantaneamente gelou. A tensão se intensificava enquanto os segundos se estendiam, como se o tempo desacelerasse. Você não pode ser parte disso, Isabel, Letícia disse, a voz tremendo. Mas Isabel não estava ouvindo. Ela puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo, e o que aconteceu em seguida transformou tudo. Uma luz intensa como um feixe de laser tocou à frente do grupo de invasores e, em um instante, uma das paredes se desintegrou com uma explosão de destroços, espalhando poeira e cacos de vidro. O que era isso? Era um jogo maligno, uma armadilha. Letícia mal teve tempo de absorver, pois a verdadeira reviravolta aconteceu quando um dos homens mascarados desabou no chão, atingido por um tiro atravessado, de um local que parecia impossível. O caos se instalou, e o olhar de Letícia se movia entre Isabel e os invasores, sem entender. Então, a rítmica da quebradeira parou, e enquanto todos olhavam para o corpo sobre o piso, um silêncio mortal fez no ambiente. Um dos invasores se ergueu bruscamente. Você, o que fez?
O olhar dele se fixou na figura iluminada, e Letícia sentiu seu estômago revirar. Você não deveria estar aqui, você não tinha permissão. O tom de desespero dele fez com que a sala ficasse eletrificada. Isabel sorriu, um sorriso que gelava o sangue. Eu sempre disse que o passado te assombra. E agora você está aprendendo da pior maneira. E por um momento, o que Letícia supôs ser uma conspiração se transformou em um teatro macabro, onde cada um dos personagens tinha seus próprios segredos e intenções. Mas o choque não parou por ali. A mãe de Letícia, com os olhos arregalados, olhou para Isabel e em um instante disse: "Como você ousa?" A voz dela estava cheia de medo. E a revelação de que uma traição ainda maior pairava no ar. O que mais não tinha sido revelado? Então, como se o universo tivesse soltado uma bomba, um dos homens levantou a voz, sua expressão de terror. A verdade é que estamos todos ligados. E se você não se juntar a nós, Letícia, você pode se tornar a próxima vítima. Todos na sala sentiram um frio percorrer a espinha. E o que foi um conflito de empresa estava agora emaranhado em bloodlines e alianças obscuras. Os olhares se trocaram. O que a verdade significava agora? A mãe de Letícia estava envolta em algo muito maior do que se imaginava. E neste momento, uma nova pergunta surgiu na mente de Letícia. Quem eram os verdadeiros inimigos? A confusão se espalhava. E com ela, a sensação avassaladora de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. De quem você está falando? Letícia questionou. A voz embargada, enquanto a realidade se tornava mais uma vez distorcida. Uma nova camada de mistério havia sido adicionada ao caos, e a sensação de que o verdadeiro jogo estava apenas começando a ser revelado era palpável. Letícia estava paralisada, as palavras do líder dos invasores ecoando em sua mente. A sala estava em frenesi, o caos e as revelações tornando-se um turbilhão de emoções. O pulso de Letícia acelerava, a adrenalina pulsando em suas veias. O que está acontecendo aqui? O desespero começou a tomar conta. Então, com um movimento rápido, a mãe de Letícia se aproximou de Isabel, os olhos transbordando de uma mistura de medo e determinação. Você não devia estar aqui, Isabel. Eu avisei que sua curiosidade poderia nos custar caro. As palavras saíram dela como um grito afogado. Isabel apenas sorriu, um brilho maligno nos olhos. Ah, mas estou aqui, querida. E você sabe que a verdade não pode ser escondida para sempre. A atenção de Letícia se dividia. O líder trocou olhares com sua mãe, e por um instante, o mundo ao redor se dissolveu. Você sabe mais do que está dizendo, não é? O líder disse, com uma voz baixa e perigosa. Esta é a sua chance, Letícia. A verdade está aqui, ao seu alcance. Antes que Letícia pudesse responder, um novo som quebrou o silêncio. Uma explosão, menos intensa que a anterior, mas suficiente para fazer o chão vibrar sob seus pés. A parede da sala se estilhaçou, levantando uma nuvem de poeira e fragmentos. Em meio ao caos, um homem apareceu através da brecha. Um rosto familiar, mas que ela não via há anos. Lucas, o gritou. O irmão estava ali, mas em um estado de choque. Ele olhou para Letícia, e o mundo fez uma pausa. Por que você não me contou? As palavras escorregaram pela garganta dele, perdidas em confusão. Mas antes que Letícia pudesse se recuperar da surpresa, o líder virou-se para Lucas, a expressão mudando de interesse para a frieza. Você realmente não sabe quem ela é, sabe? O que você perdeu, Lucas? A verdadeira razão de essa sala estar em guerra. O coração de Letícia disparou. O que ele estava insinuando? Uma explosão de luz iluminou o ambiente, e todos na sala pareciam congelar. Nem mesmo Isabel e sua mãe se moveram. Naquele instante crítico, Lucas puxou algo do bolso. Uma pequena caixa,
Eu não pude deixar que você voltasse a se perder. Ele gritou. E o que aconteceu a seguir mudou tudo. Ele apertou um botão e, com um clarão, a caixa liberou uma onda de energia que iluminou a sala. Algo dentro de Letícia gritou. O ar se tornava pesado. E uma onda de lembranças começou a voltar. Visões de uma infância feliz, de risos e segredos escondidos. E então, uma visão aterrorizante. Uma outra sala. Um laboratório. Suas memórias emaranhadas uns nos outros. A caixa jorrou uma luz intensa e um holograma surgiu. A imagem de uma mulher, sua mãe, mas mais jovem. Eu sou parte de um plano maior. A voz ecoou como um fantasma. O que você conhece como família não é tudo. A verdade é que sua mãe nunca foi apenas faxineira. Ela é a chave para algo muito maior. Isabel sorriu, mas agora com um toque de malícia. Você pensou que estava escapando da sua história, Letícia? Seu destino está entrelaçado com o nosso. Você é muito mais poderosa do que imagina. O ambiente estava tenso. As apostas agora eram muito maiores. A conexão que eles compartilhavam se tornava uma teia cada vez mais intricada. A verdade, a mentira, a traição. Tudo estava ali, exposto, como uma ferida aberta. Você precisa escolher de que lado está, Letícia. O líder disse, sua voz baixa e firme. Esses segredos vão te consumir, se você não agir. O que você faz agora vai determinar o futuro de todos nós. Letícia olhou em volta, os olhares nervosos de Lucas, de sua mãe, da própria Isabel. Ela sabia que o que vinha pela frente não seria fácil. Uma batalha estava prestes a se desenvolver, e ela estava no centro dessa tempestade. O peso das decisões pressionava seus ombros. A luz começava a falhar, o holograma dissipando-se. E enquanto tudo escurecia, a sensação de inevitabilidade preenchia o ar. O que a aguardava na escuridão? A dúvida a consumia. Quem realmente estava ao seu lado? E quem era seu verdadeiro inimigo? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Letícia preparou-se para o que estava por vir. Letícia estava paralisada, as palavras do líder dos invasores ecoando em sua mente. A sala tremia, e o holograma da mulher jovem, sua mãe, dissipava-se lentamente na penumbra. O ar estava carregado de expectativas e segredos, esperando para serem revelados. Então, num instante surpreendente, tudo mudou. Um estrondo cortou a sala, e os refletores que iluminavam a cena falharam. A escuridão invadiu mais o espaço já denso de tensão. As vozes se calaram. Letícia sacudiu a cabeça, tentando focar no que estava acontecendo. Mas então, um grito rasgou o silêncio. Um dos homens, mascarados, foi arremessado contra a parede, como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Todos se viraram, e ali, numa abertura criada no caos, uma figura imponente surgiu. Uma mulher, cativante e feroz. Seu cabelo preso em um coque elegante contrastava com a brutalidade da cena. Era a chefe da segurança da empresa, Raquel. Uma mulher que sempre parecia ter um plano para tudo, mas que Letícia nunca imaginara que estaria ali, naquele momento. O olhar dela estava cheio de determinação. Chega de jogos, Raquel gritou, e sua voz era como um trovão. O líder dos invasores parecia intrigado, mas ao mesmo tempo incerto. Você não sabe com quem está lidando. Ele retrucou, mas a confiança de Raquel era palpável. Sem hesitar, ela se lançou para a frente. Eu sei muitos segredos sobre você, e o que está por trás disso tudo, disse Raquel. E um frio percorreu a espinha de Letícia. Como ela sabia? A mulher executou um movimento rápido e preciso, e antes que os invasores pudessem reagir, ela desarmou um deles. O caos se instalou novamente. Gritos e confusão puseram todos em movimento. Um dos homens apontou a arma para Raquel, mas Lucas, em um ato de desespero, se lançou à frente. Não!
Não! A voz dele ressoou. Então, tudo aconteceu muito rápido. Aquele homem disparou. O tempo pareceu desacelerar. O tiro ecoou na sala. E tudo se transformou em um redemoinho de dor e desespero. O corpo de Lucas caiu no chão. Letícia sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A imagem do irmão caindo, a expressão de surpresa em seu rosto, seria uma imagem que se gravaria para sempre na sua memória. Lucas, ela gritou, e o eco da palavra parecia encher a sala, misturando-se com os gritos de pânico. A tensão subiu a níveis insuportáveis, e o espaço se tornou um campo de batalha. Quando menos se esperava, Isabel aproveitou a confusão. Com um sorriso maquiavélico, ela ergueu a mão. Você ainda não entendeu, Letícia. O que estou fazendo aqui é muito maior do que seu irmão e essa empresa, disse, alheia ao desastre que se desenrolava à sua frente. Letícia, em choque, olhou para Raquel, que parecia lutar contra a dor de cada movimento enquanto tentava proteger os que ainda estavam em pé. Você sabia? Você sabia que Lucas estava em perigo? Letícia a enfrentou, mas Raquel apenas se virou. O que temos que fazer agora é salvar quem podemos. A determinação nos olhos dela parecia brilhar, mas Letícia não conseguia tirar os olhos do corpo de Lucas. E o que precisava ser feito se tornava cada vez mais urgente. Mas antes que pudesse agir, a porta da sala estourou outra vez, e mais invasores entraram. Desta vez com facas e um olhar de fúria. Vocês acham que podem escapar? A batalha mal começou. Gritaram, com gritos ensurdecedores ecoando. Letícia sentiu o calor subir, uma onda de raiva tomando conta dela. Era como se um novo despertar estivesse acontecendo. Ela não queria mais ser apenas uma espectadora. Com um grito de fúria, levantou-se e, em um ato de coragem impensável, avançou na direção dos invasores. As palavras de Isabel ainda ecoavam em sua mente, mas não eram elas que a guiavam. Era o amor por Lucas, a dor, a luta por justiça que a movia. Eu sou parte dessa história. Ela gritou, e então, como um grito ancestral que ecoava, uma luz radiante surgiu de dentro dela. A sala ficou em silêncio, inerte. Todos se viraram para Letícia, esperançando ver o que ela faria. Essa luz não era apenas de coragem, mas algo mágico, quase sobrenatural. E nesse instante, algo dentro dela se rompeu. Os invasores recuaram, seus olhos arregalados de medo. Raquel olhou para Letícia, a expressão dela misturando respeito e surpresa. O que estava acontecendo? E então, como se houvesse uma ruptura no espaço-tempo, as paredes da sala pareceram vibrar, revelando segredos, chamando a verdade oculta à luz do dia. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Do conto da sala, uma nova figura apareceu. Era alguém que ninguém esperava, alguém que faria tudo mudar. Essa pessoa era Tem. E como essa revelação afetaria as fraquezas e segredos que estavam por trás de toda essa luta? O coração de Letícia disparou perguntas, assaltando sua mente. O que mais estava por trás dessa história? O que mais de cima a verdade as aguardava? Letícia olhou em volta, a tensão crescendo. O corpo de Lucas estava ali, e a dor pela perda mal começava a se instalar. Raquel continuava a lutar, mantendo os invasores à distância. Mas tudo ao redor estava se transformando em uma cena de desespero. Lucas! A voz dela ecoou pela sala, mas o caos tomou conta. Invernos se aproximaram de Letícia com o que pareceu um estrondo, e a mulher que estava atrás de tudo se aproximou. A batalha estava em seu auge, mas de repente houve uma calma estranha. As palavras da mãe estavam emprestadas ao passado e o peso da verdade começava a se tornar mais claro. Eu sou parte disso tudo, Letícia gritou, sua voz atravessando o silêncio surpreendente. O olhar do líder dos invasores se fitou nela. Havia um poder ali,
algo que ninguém esperava. Isabel, ali, observava, e a sala aplaudiu. Você realmente não sabe quem é, Letícia. Você é a chave para tudo isso. A tensão crescia mais e mais, mas havia algo dentro de Letícia que parecia se acender. Uma energia fresca, quase tangível. Com um movimento rápido, ela se virou para os invasores. Se você acha que isso vai acabar aqui, tá muito enganado. Enquanto a energia fluía por ela, Raquel avançou com um olhar determinado. Vamos resolver isso agora. As luzes piscavam. A sala se transformou em um campo de batalha intenso, com gritos e caos por todos os lados. Letícia piscou, e o que pensou ser um final estava se revelando como um novo começo. Uma explosão de luz brilhou à sua frente, e ela viu suas memórias começarem a girar, momentos happy que pareciam se perder em meio a toda aquela confusão. De repente, a verdade saltou à luz. Eles não eram apenas invasores, eram mensageiros de um passado que trouxe dor, mas também força. A força da verdade. Quando tudo isso se acalmar e você finalmente souber quem realmente somos, será o seu novo começo. A voz de sua mãe sussurrou em sua mente, e Letícia se sentiu forte. Eu enfrentarei o que for preciso. No final da sala, Isabel hesitou, e o líder dos invasores olhou de relance para ela, como se tudo estivesse prestes a mudar. A luta estava mais intensa, mas Letícia não podia ficar parada. O amor por Lucas a impulsionava, e ela não permitiria que o medo ganhasse espaço. Num momento frenético, Letícia ergueu a cabeça, a determinação no olhar. Vamos acabar com isso. E como se houvesse uma faísca na sala, todos correram, parceiros na luta, em busca de restaurar não apenas a paz, mas a verdade. O que antes parecia um pesadelo estava rapidamente se moldando numa luta pela verdade. E assim, a batalha se desenrolou. Com a ajuda de Raquel e coragem de Lucas, eles pressionaram os invasores, e a fúria deles se tornou a força que Letícia nunca soube que tinha. A verdade tinha um peso imenso, mas a esperança se acendia onde ninguém esperava. Assim, um novo futuro se desenhava em meio ao caos. Enquanto a poeira assentava e a luz do dia começava a entrar pela sala, Letícia se virou para os que estavam ao seu lado. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça. E aquele olhar de compreensão passou entre eles. A batalha ainda não estava completamente vencida, mas o que era mais importante estava ali à disposição, a união. Com isso, a sala se acalmou, mas os ecos da luta permaneciam. A dor da perda e do desencontro sempre estariam lá, mas juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. Nunca mais seriam apenas vítimas de uma história, mas sim protagonistas de um novo capítulo. Agora, galera, esse é o momento. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a alcançar mais pessoas incríveis. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de estar junto nessa jornada.